Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ler apenas do versículo 18 ao versículo 21. O que me motivou a falar sobre isso foi a pregação do pastor Fábio. Nosso pastor esteve pregando semana passada. Semana passada o pastor Fábio pregou sobre a unção de Deus. Ele compartilhou lá no grupo da igreja. Quem ainda não acessou o link, não deixe de acessar e assistir essa pregação que foi muito abençoadora. Nessa mensagem ele faz um alerta sobre o perigo da gente viver a vida cristã no automático, contando apenas com o conhecimento que a gente adquiriu sobre Deus ao longo da nossa vida cristã. As nossas habilidades naturais, a gente aprende como fazer as coisas, né? E aí, sem a gente notar, a gente já faz tudo, sabendo exatamente como as coisas precisam acontecer. A gente sabe como que começa o culto, como termina, cada etapa do culto. Se bobear, você sabe até o horário em que cada etapa acontece, né? A gente pode cair no automático. Nós podemos cair no automático, mas não só isso. A gente pode também se valer muito do tempo de igreja, como se isso fosse suficiente. Não perceber o quão distante a gente está de uma vida espiritual plena, sadia e cheia de Deus. E é por isso que a gente precisa ter em mente que a vida cristã ela é uma vida no Espírito. E o Novo Testamento enfatiza muito isso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é um testamento cheio de ênfase na vida cheia do Espírito. Quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, ele não deixou a igreja órfã, né? Ele enviou o seu Espírito para guiar a igreja. E a igreja, então, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito. E nós precisamos do poder de Deus que opera com eficácia em nós para tudo que nós fazemos aqui. E hoje eu quero avançar um pouco mais falando sobre a vida no Espírito, né? E para isso a gente vai explorar esse texto. Convido você a acompanhar comigo a leitura, então, do texto sagrado, que diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros com temor de Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa a ministração da Tua palavra, Senhor. Que ela possa, Deus, nos edificar, que ela possa nos despertar, que ela possa não apenas nos esclarecer o que significa realmente viver uma vida cheia do Espírito, mas que ela possa nos motivar, que ela possa nos encorajar a buscar essa vida no Espírito, Senhor. Essa vida que faz a gente realmente ser diferente e sair do automático, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, em fevereiro do ano passado, um alpinista brasileiro de apenas 37 anos, ele sofreu um acidente numa queda de mais de 15 metros de altura, enquanto ele estava fazendo uma escalada de uma montanha lá na Patagônia, localizada na Argentina. Ele foi ferido na perna e no abdômen e precisou ser socorrido às pressas. E quem socorreu ele foram os seus amigos que também estavam nessa escalada. E ele teve que ser arrastado nesse resgate improvisado entre as geleiras, até o ponto em que ele pôde ser alcançado por um helicóptero, né, de resgate pelo exército argentino. E foi por pouco em que a sua vida não foi interrompida nessa escalada. Lá no hospital, o que acontece? Ele expressa a sua gratidão a Deus pelos voluntários, pelas pessoas que empreenderam os esforços, não mediram esforços, para resgatá-lo daquele acidente trágico que quase custou a sua vida. E ele disse que se sentia muito acolhido e cuidado em um momento de total vulnerabilidade e de grande risco de morte. E esse resgate, meu irmão e minha irmã, mostra que mesmo alguém experiente, alguém preparado, equipado, pode ficar sem forças e até mesmo carecer de recursos quando passa por situações inesperadas como essa. E da mesma forma, nós, mesmo com todo o conhecimento bíblico, com toda a fé, com o compromisso que a gente tem de anos de igreja, vida de igreja, a gente pode carecer da plenitude do Espírito. Nós podemos ter até uma vida espiritual, mas carecermos de uma vida espiritual plena. Nós podemos correr o risco de ficarmos como esse alpinista, imobilizados, estagnados ou apáticos em nossa caminhada cristã. E quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios, ele estava preso em Roma. Eu já falei isso. Essa é uma daquelas cartas da prisão.
mesmo preso, ele convoca os crentes de Éfeso a viver uma vida do modo digno da vocação deles. E ele mostra nos capítulos anteriores como é viver essa vocação em Cristo. É uma vida em Cristo, mas uma vida sustentada pelo poder do Espírito Santo. Há uma ênfase nessa carta pela vida cheia do Espírito Santo. Não é apenas Efésios capítulo 5, versículo 18. O último capítulo, ele encoraja a igreja a se fortalecer do Senhor e da força do seu poder. E ele descreve esse poder através de uma armadura, a armadura de Deus. Portanto, a vida que Deus quer para os seus filhos, para o seu povo, em pleno século 21, não é muito diferente da vida que Paulo queria que os efésios tivessem, em uma sociedade corrompida, corrupta, pagã, imoral, uma vida cheia do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, sem a ação do Espírito, é impossível vivermos à altura daquilo que nós fomos chamados por Deus para viver nesse mundo. Portanto, a vida cheia do Espírito é a necessidade urgente que jamais podemos negligenciar. Eu vou repetir, a vida cheia do Espírito é a necessidade urgente da igreja, da qual nós jamais podemos negligenciar. E por apenas 3 grandes motivos, como o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta. E o primeiro motivo é porque a vida cheia do Espírito ela é marcada pelo autocontrole. Olha o que diz o texto no versículo 18. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Paulo, ele nos adverte sobre a embriaguez. Em Éfeso, a embriaguez estava ligada à falta de controle. Era comum a embriaguez nos banquetes da alta elite. Mas era também muito comum a bebedeira entre as tavernas, entre os pobres, o que a gente chama hoje de botecos. Havia isso também em Éfeso, naquelas cidades ocupadas pelo Império Romano. Havia isso que nós chamamos também de tavernas. Quando nós lemos aqueles filmes épicos, os Vikings, por exemplo, eles chamavam, vamos para a taverna, e eles iam beber, assim, bebedar de rum, de vinho forte, bebida muito forte, bebidas que já carregava teor alcoólico. Então isso era muito comum entre ricos e pobres. Mas também a bebedeira, a embriaguez, ela estava ligada ao culto ao deus Dionísio, conhecido também como deus Baco, que era considerado o deus do vinho. O êxtase que era provocado pela bebedeira era visto como uma manifestação da divindade. E nesse culto as pessoas, elas entravam em transe, praticavam orgias, dançavam de forma sensual, sem controle, gritavam, profetizavam, entregavam visões psicodélicas e tocavam músicas estridentes. Isso tudo eram manifestações da divindade entre eles. Como se eles estivessem incorporando o deus do vinho, o deus Dionísio. Gente, era uma confusão, era tudo sem controle. Mas só que Paulo ele não fala só sobre a embriaguez, ele também fala que isso leva à devassidão. Ele usa essa expressão aqui, a devassidão. Devassidão aqui transmite a ideia de não apenas descontrole provocado pelo excesso de bebida alcoólica, mas também tem a ideia de desperdício. É por isso que algumas traduções chamam de... não só devassidão, mas dissipação, que leva à dissipação. É uma expressão que pode ser entendida também como vivendo dissolutamente. O apóstolo Paulo não queria que os crentes de Éfeso desperdiçassem a vida deles como os habitantes de Éfeso, que não tinham sido regenerados, que não tinham recebido uma nova natureza em Cristo. Ele usa aqui a mesma expressão que Lucas usa quando conta a famosa parábola do filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Que desperdiçou a vida dele vivendo dissolutamente longe da casa do Pai. O que Paulo está advertindo aqui, meu irmão e minha irmã, é um estilo de vida marcado por excessos, por impulsos descontrolados e busca de prazer sem limites. Pergunta a você, o que tem controlado a sua vida? O que domina você? A embriaguez nos nossos dias também continua sendo um grande problema da sociedade. Muitos têm buscado na bebida saída para o estresse, uma forma de esquecer os problemas e um meio também de obter alegria e diversão. Só que o alcoolismo, ele tem gerado acidentes no trânsito. A taxa de acidentes no trânsito provocado pelo efeito da bebida é algo que ultrapassa o índice de acidentes provocado por outros motivos. Há também muitos
muitas destruições, famílias sendo destruídas por causa da bebida, há tragédias na sociedade. Muito do que a gente vê de tragédia está associada à embriaguez, ao consumo excessivo de bebida alcoólica. Nós vemos hoje em nossos dias, jovens que crescem na igreja e quando entram para a faculdade eles passam a frequentar barzinhos, bebem com os amigos porque querem ser descolados, querem ser aceitos, querem a aprovação de seus amigos, e o pior disso tudo não é apenas que eles se tornam alcoólatras, mas é porque eles deixam de congregar e de viver a vida que Deus quer para eles plenamente, uma vida cheia do Espírito. Outros saem do trabalho durante a semana e vão direto para o bar e bebem sem controle, como uma maneira de aliviar a mente. É essa a justificativa de quem opta por esse caminho e acabam caindo na armadilha da embriaguez e do alcoolismo. Mas o álcool, meu irmão e minha irmã, ele não cura, ele só adia, ele alivia momentaneamente a tensão. O problema do álcool é que ele escraviza. Mas o problema não é apenas beber demais, como o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente. É qualquer coisa que toma o controle da nossa vida, como vícios, preocupações, ambições, orgulho, raiva, o que ocupa o lugar que deveria ser ocupado, sobretudo, pelo Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito, meu irmão e minha irmã, exige nada mais e nada menos que uma renúncia aos deuses da nossa época. Há muita idolatria nos nossos dias, travestida de religião. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos cair na idolatria mascarada de cristianismo. Isso também inclui certas práticas que em alguns ambientes evangélicos são apresentados como manifestações do Espírito, mas que na verdade são apenas confusão, barulho, muita gritaria e descontrole emocional. Há muitas reuniões que são associadas ao poder do Espírito Santo, mas na verdade é apenas grito demais, é barulho no ouvido de Deus. Transe espiritual são confundidos com a vida cheia do Espírito. Música estridente demais, como se Deus estivesse se manifestando. Pessoas caindo sem entendimento, emoção sem transformação. Uma espiritualidade muitas vezes movida pelas circunstâncias externas, pelo ambiente, pela sensação, pelos sentimentos, mais do que o que a Bíblia realmente ensina sobre a vida cheia do Espírito. Meu irmão e minha irmã, a gente precisa tomar um cuidado em nossos dias, porque nós criamos certas dependências. Temos aí hoje a tecnologia. Nós estamos tão dependentes da tecnologia que nós podemos acabar nos esquecendo que a vida no Espírito não é uma vida dependente de recursos externos, mas uma vida totalmente dependente do poder do Espírito Santo. Hoje nós estamos colocando a nossa expectativa e a nossa confiança em um robô. Estamos colocando a nossa expectativa em um robô que não adora a Deus, que sabe preparar sermões, que sabe escrever músicas, mas que não tem um coração transformado por Jesus. As máquinas estão hoje substituindo os adoradores, os servos e as servas de Deus na igreja. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Pastor Fábio falou isso aqui semana passada. Se você colocar no chat GPT, prepara um sermão para mim em Efésios capítulo 5. Ele vai te dar em segundos um sermão. As ferramentas que nós temos hoje, eu e o pastor Fábio, a gente estava falando sobre isso. Essas ferramentas, elas não podem ser um substituto. Elas devem ser o nosso auxílio. Nós não podemos nos tornar escravos dessas ferramentas. Essa geração que está surgindo hoje, que nunca pregou e que agora estão ocupando os púlpitos das igrejas, não conhece o caminho correto de preparo de um sermão, não conhece o caminho certo de se preparar para ensaiar uma música, para compor uma música. Às vezes eu acompanho, às vezes pluga para mim umas mensagens de músicos, né? Eu nem sou músico, né? Mas às vezes a gente acompanha algumas músicas e a gente vê os músicos hoje reclamando, músicos antigos reclamando do que está acontecendo hoje, a perplexidade deles. Uma ferramenta hoje que você dá uma letra, ele já compõe um arranjo musical para você. E essas tecnologias que nós temos hoje vão criando um vício, vão criando uma dependência, ao ponto de você esquecer que existe uma necessidade de ter uma vida de oração,
uma vida de total dependência de Deus, uma vida cheia de Deus, uma vida de intimidade com Deus. E você aprende como deve fazer e esquece que a vida com Deus não é baseada apenas no que nós fazemos, mas no que nós já somos, na presença de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as armadilhas da nossa época, com a idolatria da nossa época, com essas armadilhas que estão nos seduzindo, que estão nos levando, estão nos conduzindo a viver uma vida embriagada, mas não de bebida alcoólica, mas dos recursos da nossa época, dos deuses da nossa época, que estão tentando nos escravizar e nos afastar de uma vida plenamente cheia do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito, meu irmão e minha irmã, é marcada pelo autocontrole, mas o apóstolo Paulo também nos ensina que a vida cheia do Espírito, ela é marcada também pela submissão a Deus. Veja o que diz a parte B do versículo 18, diz assim o texto: deixem-se encher do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito? Você sabe o que significa ser cheio do Espírito? O que vem na sua cabeça quando você pensa numa pessoa cheia do Espírito Santo? O que você pensa? No imaginário social, e o Bispo Walter fala isso no livro Pentecostal Reformado, as pessoas associam tudo isso que eu falei, que acontecia até lá nos encontros lá do Deus e Dionísio. Gritaria, barulho, gente rodopiando, dando cambalhota, subindo pela parede. É isso que as pessoas associam ao poder de Deus, gritaria, voz alta. Isso empodera, isso encanta, isso mexe, isso influencia. Talvez esteja na sua cabeça que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que manifesta essas características. Mas a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui para ser cheio do Espírito Santo nada mais é que ser completo. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa completa, uma pessoa preenchida, é uma pessoa coberta, é uma pessoa guiada. Transmite a ideia de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Isso não significa necessariamente falar em outras línguas, expulsar demônios ou curas milagrosas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode desfrutar disso. Ela pode ser, mas nós não podemos esquecer que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo, mas não expulsou um demônio, não curou uma pessoa doente. Ele não fez nada disso, não falou em línguas estranhas. E o Novo Testamento enfatiza, o próprio Senhor Jesus enfatiza João Batista como alguém cheio do Espírito Santo, alguém guiado pelo Espírito Santo. A igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, todavia era uma igreja dividida, era uma igreja carnal, uma igreja que precisou ser corrigida pelo apóstolo Paulo por causa dos seus inúmeros problemas. Era uma igreja infantil no trato dos dons espirituais. Era uma igreja também irreverente na ceia do Senhor. Isso nos leva, irmãos, a refletir sobre o modo, não apenas como nós entendemos a vida cheia do Espírito, mas o modo como nós queremos ser cheio do Espírito. O que passa na sua cabeça quando você pede isso para Deus? Tem que estar muito claro que para ser cheio do Espírito, nós precisamos buscar com a motivação correta. Nós precisamos saber que ser cheio do Espírito implica em ter uma vida controlada, submissa à pessoa do Espírito Santo. E o doutor Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos, ele falando sobre essa carta, falando sobre esse texto, ele até menciona, ele salienta que o apóstolo Paulo, ele não falou sobre ser cheio do Espírito Santo, mas nós não temos dúvidas de que o Espírito que Paulo menciona aqui é o Espírito Santo. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, uma pessoa guiada, completa, plena, cheia da plenitude do Espírito, subentende-se que essa pessoa é cheia de quê? De santidade. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que vive em santidade. A plenitude do Espírito precisa nos levar a uma vida de santidade, porque o Espírito é santo. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a viver sob o domínio e sob a influência do Espírito Santo. Uma vida de santidade, mas uma vida também que floresce, uma vida frutífera. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5 também, ele fala sobre isso. Ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele fala que a vida no Espírito é uma vida controlada pelo Espírito que manifesta qualidades espirituais. Nós precisamos equalizar os dons com o fruto. Nós vemos a manifestação dos dons
na vida dos apóstolos, na igreja do primeiro século. Mas o que é que nós vemos? Uma igreja sendo perseguida, uma igreja sendo maltratada, uma igreja sob pressão, e essa igreja não recua, essa igreja ela persevera, e essa igreja ela não responde com vingança, com ira, mas com misericórdia. Você vê judeus apertando a mão de samaritanos, você vê judeus apertando a mão daqueles que eles chamavam de cães, fazendo as pazes com os gentios. Você vê o muro da separação de Deus e o homem sendo derrubado, mas você vê também o muro que separava os homens dos homens sendo derrubado, através da liberação do perdão, do amor e da misericórdia. O fruto do Espírito era visível na vida da igreja do primeiro século. Portanto, se nós queremos ver realmente uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos entender o que isso implica. Isso implica em ser uma vida controlada do Espírito, que nos leva a uma vida de santidade, mas uma vida de fruto do Espírito. Uma vida espiritualmente que floresce, que frutifica espiritualmente, que manifesta a qualidade do Espírito. Todavia, entretanto, contudo, as expressões que o apóstolo Paulo usa aqui também nos mostra que ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus. A expressão aqui está no presente imperativo. Isso quer dizer que a vida cheia do Espírito não é uma opção para mim e para você, meu irmão. É uma obrigação de todo cristão. Está também no plural. Veja como ele diz: deixem-se encher. Ele não fala, se deixe encher, mas ele fala, deixem-se encher. A vida cheia do Espírito, ela não é apenas para algumas pessoas, para uma categoria de pessoas mais espirituais na igreja, mas abrange toda a igreja, para todos os crentes. Deus quer que o seu povo, toda a igreja, seja cheia do Espírito Santo. E está no presente contínuo. Quando Paulo fala, deixem-se encher, a tradução pode ser entendida como continuem sendo cheios. Deixem-se continuamente encher. Não é uma experiência que acontece de uma vez por todas, meus irmãos. No livro de Atos nós notamos que diversas vezes, com os mesmos apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito. O cristão, ele deve deixar sua vida aberta para ser constante e repetidamente cheia do Espírito, meu irmão e minha irmã. João Calvino disse que a ordem dada por Paulo aqui, ela existe porque Deus nos chama a abrir espaço, remover obstáculos e buscar os meios da graça, contando com a obra soberana do Espírito. O Espírito Santo, ele é soberano para nos encher da presença de Deus. Todavia, nós não somos passivos. Nós somos passivos no recebimento, mas ativos na busca pelo poder do Espírito Santo. Então reflita, meu irmão e minha irmã, como está a sua vida espiritual hoje? Estagnada ou plena? Nós às vezes criticamos os nossos irmãos pentecostais porque os cultos são fervorosos, essa ênfase nas manifestações, mas nós temos que tomar cuidado, nós que somos reformados também, porque nós podemos cair numa frieza, numa apatia, numa estagnação, cair nesse automático, que é um perigo, uma armadilha para a nossa vida espiritual. Nós não somos passivos, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos encoraja a buscar, a querer, a preparar o caminho para o derramamento do Espírito, para o enchimento do Espírito. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que nós não temos o controle do Espírito. Nós não temos o poder, não somos nós que nos apropriamos do Espírito. Em alguns lugares o pessoal joga terra, né? Tenta produzir isso, nós não temos essa capacidade. Nós não temos esse poder. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos içar as velas. No seu livro Avivamento Urgente, ele diz isso. Nós não temos poder sobre o Espírito Santo. Nós não temos como produzir avivamento. Mas nós podemos preparar a chegada do avivamento. Nós podemos içar as velas, porque quando o vento soprar, nós seremos guiados, nós seremos plenos, seremos cheios, iremos desfrutar plenamente do poder e da presença de Deus no nosso meio. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se entregue à frieza, não se entregue à estagnação, não caia na armadilha do automático, queira mais, busque mais. O Espírito Santo, ele tem mais para você e ele quer te encher do seu poder. Por isso remova os obstáculos. Veja quais são os obstáculos que Paulo fala no capítulo 4, versículo 25 ao 32. É o que ele diz. Antes dele falar sobre ser cheio do Espírito, olha a exortação expressa do apóstolo Paulo, versículo 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns
somos membros do mesmo corpo, ou uns dos outros. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam. Quem não é para ser entristecido? O Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como que a gente prepara o derramamento do Espírito? Está aí. Antes de querermos ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos rejeitar, lutar contra os pecados que muitas vezes nós toleramos, de maneira privada, particular e coletiva. Mentira, raiva, linguagem obscena do nosso falar, amargura, indignação. Nós somos chamados por Deus a nos submeter à sua palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Abra lá. Colossenses capítulo 3, versículo 16. É assim que a gente prepara o ambiente para sermos cheios do Espírito. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus e Pai. Vocês estão vendo, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma ligação da vida cheia do Espírito, como ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, é a mesma expressão. Parece que ele copiou a carta aqui, ele fez um Ctrl+C e Ctrl+V e copiou isso aqui. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito significa ser cheio da palavra de Deus. Quem enfatizava muito isso era John MacArthur. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você quer ser cheio do Espírito, nós precisamos ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração. Porque uma vida cheia do Espírito, sem a palavra de Deus, é misticismo. Portanto, nós precisamos desfrutar dos meios da graça, conforme o apóstolo Paulo encorajou os colossenses e encoraja também os destinatários da carta aos Efésios. Nós somos chamados a desfrutar de uma vida constante de oração, a não deixar de congregar, a vivermos a vida em comunidade, irmãos, não na individualidade. Nós somos chamados a transformar o eu em nós. Muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas fora da igreja, longe da comunidade. Não há vida cheia do Espírito Santo que ignora a comunidade de Deus. Nós precisamos cear, participar da Santa Ceia e com reverência aconselhar uns aos outros e ter uma vida plena em comunidade. Tudo isso que o apóstolo Paulo falou para os colossenses, ele fala também para os efésios. Porque a vida cheia do Espírito, ela é marcada, meu irmão e minha irmã, pelo autocontrole, pela submissão à pessoa do Espírito. Mas em terceiro lugar, ela é marcada também pela harmonia na igreja. Harmonia na igreja. Veja o que diz o versículo 19 ao 21. Acompanhe comigo a leitura do texto. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A nossa tradução aqui, ela faz essa separação no versículo 21, né? Mas existem outras traduções que entendem que isso tem uma ligação com tudo que o apóstolo Paulo vai falar depois. Essa submissão, ela acontece na igreja e se manifesta em outras áreas da nossa vida, como na nossa casa, em todas as áreas do nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas nós precisamos entender que Paulo ele está mostrando os resultados de uma vida cheia do Espírito na comunidade. E ela se manifesta na harmonia da igreja.
línguas que adora, falando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala de um coração que canta. É a alegria genuína, meus irmãos. Vida que agradece, é uma gratidão constante e relacionamentos transformados. Quando ele enfatiza aqui a submissão e o amor comunitário, o amor coletivo. Paulo está nos mostrando aqui que o entusiasmo infundido pelo Espírito na igreja abençoa os nossos relacionamentos. Paulo ele já tinha lidado com o individualismo na igreja de Corinto, que tinha todos os dons. E ele sabia por experiência que o segredo de manter uma harmonia na comunidade era a ordem e a disciplina que vem da submissão espontânea de uns para com os outros, como nós acabamos de ler aqui no contexto da carta, no capítulo 4, a partir do versículo 25 em diante. Independente da classe social a que pertencemos, meu irmão e minha irmã, se você é médico, advogado, administrador, se você é motorista, se você tem uma renda muito boa, ou se você não tem, se você é modesto, independente da sua classe social ou da cor da sua pele, todos os cristãos devem mudar a sua conduta na sociedade, pela humildade e pela bondade de Cristo. A ênfase é: submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. A bondade de Cristo, a humildade de Cristo precisa se manifestar na nossa vida em comunidade, porque esses são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Podem haver reflexo na minha vida particular, mas o principal desejo de Deus é que isso reflita na comunidade que Ele mesmo comprou com o seu sangue. Portanto, meu irmão e minha irmã, não existe plenitude do Espírito em um ambiente inapropriado. Inapropriado para a plenitude do Espírito. Nós precisamos trabalhar pela harmonia da igreja. O orgulho de posição, espírito autoritário, destrói a nossa comunhão. Paulo valoriza tanto a humildade que a palavra submissão ela aparece nas suas cartas mais de 20 vezes. Só para vocês terem uma ideia. O Espírito aqui, ele não abençoa onde há intrigas, mentiras, relacionamentos tóxicos. Individualismo e egocentrismo não combinam com a vida cheia do Espírito. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus quer que a igreja seja marcada pela harmonia. E quando o Espírito nos enche, meu irmão e minha irmã, os resultados na comunhão são maravilhosos. Os resultados são benditos, são abençoados na nossa vida em comunidade, no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor a Deus e principalmente em nossos relacionamentos. Meu irmão e minha irmã, a vida cheia do Espírito é uma necessidade urgente para a igreja do século 21. E nós não podemos negligenciar isso. Mas nós precisamos buscar. Não podemos ficar estagnados, não podemos aceitar a apatia, a estagnação, a frieza espiritual que tem assolado a igreja do século 21, porque a vida cheia do Espírito, ela é marcada, meu irmão e minha irmã, pelo autocontrole, pela submissão à pessoa do Espírito e pela harmonia na igreja de Cristo. Amém? Vamos orar, chamar os músicos, e aí no seu banco, onde você está, nós queremos uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da unção de Deus, uma igreja cheia de unção, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que vive comprometida com a santidade. Nós queremos viver uma vida de santidade, Senhor. Nós queremos viver uma vida cheia da Tua Palavra, comprometida com a Palavra do Senhor. Uma vida que manifesta o fruto do Espírito, que manifesta amor, Senhor, que manifesta alegria, que manifesta paz, longanimidade, bondade, paciência, fidelidade, domínio próprio, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver assim, cheios dessa maneira. Nós não queremos desfrutar de uma experiência momentânea, superficial, apenas barulhenta, movida pelas influências externas e pelo ambiente externo. Nós queremos desfrutar plenamente da plenitude do Espírito Santo, da vida cheia do Espírito, mas uma vida realmente que nos leva a fazer a diferença na nossa geração, a causar um barulho na eternidade de pessoas, através do nosso testemunho, um testemunho de humildade na comunidade, em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, no cuidado da nossa casa, no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com os nossos irmãos, na harmonia
harmonia da igreja, ó Deus, no compromisso com o bem-estar e com a unidade da igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a praticar essas disciplinas espirituais, que o Senhor possa nos encher e que os resultados de uma vida cheia do Espírito, Senhor, sejam vistos de maneira clara, Senhor, na nossa igreja, em nossos relacionamentos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé?